Pessoal, vou falar um pouco do Prodigy Express 2 da MRC, um controlador DCC. Tá? Não sou um expert nessa área, mas vou falar um pouquinho da minha experiência. Então nós vamos ver o que vem dentro da caixa do Prodigy Express 2. Tá? Ele vem aqui o cabo para conexão, tá? Com o cab, que seria o controle de mão, a gente chama ele de cab. Tá? Você tem aqui a fonte, tá certo? Então, essa fonte aqui é para alimentação, né? Você tem a base do controlador, que é essa aqui, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha na base aqui, o que nós temos? Nós temos aqui, ó, uma tomadinha, né, que encaixa ali, que é onde você liga os fios, tá certo? E tem aqui o main track e o program track, tá? Então você vai ligar um par de fios, né? Como está ligado aqui tem um par de fios vermelho e preto aqui, um vermelho e um preto, um par de fios aqui, ligado na main track. Então está na trilha de rodagem, ou seja, na sua maquete vai ter um trilho, os trilhos da maquete, né? E o Prodigy Express 2, ele prevê que você tenha um trilho à parte, que é um trilho de programação. Então tem um Program Track, que seria um trilho de programação. Por que você tem um trilho à parte? Porque tudo que tiver na trilha de programação, por exemplo, se você tiver mais de uma locomotiva, por isso é importante ter uma só, né? Se você estiver programando na Program Track, tá? Tudo que você fizer de comando vai valer para todos as locomotivas que estiverem lá. Por exemplo, se eu der um comando para resetar, e o código de reset é muito comum entre várias locomotivas, entre vários fabricantes de DCC, seria o CV8, né, que a gente já vai falar sobre isso, um pouquinho sobre CVs. Né, se eu der o CV8, o valor 8, eu vou resetar a locomotiva. Se tiver mais de uma no trilho, vai resetar todas que estiverem no trilho. Né? Então, isso é uma segurança para você. Ele coloca aqui, né, que você tem então um trilho de rodagem, você pode programar aqui na main track, então está ligando aqui na main track, e o outro trilho é o program track. Né? Então deixa eu ligar aqui tudo com a mão esquerda, porque eu estou gravando, né? Então fica um pouco mais complicado, mas dá para a gente ver aqui. Então eu coloquei um plug aqui, que iria para os trilhos, então teria um plug macho e fêmea, isso é fácil para fazer manutenção e tudo mais. E se eu tivesse então um trilho de programação, seria a parte da maquete, né? Não seria parte da maquete, assim, uma coisa que é a parte, né? Então, ali naquele trilho, eu sei que quando eu selecionasse a função para programar no Program Track, seria então uma locomotiva que está sendo programada. Então, para não misturar, não acontecer, digamos, coisas inconvenientes de você apagar a programação de uma locomotiva, né, sem querer, porque tinha mais de uma no trilho, e você esqueceu que ela estava lá no trilho, e acabou dando um reset, para todas que estavam lá. Né? Então, por isso que você faz uma programação, geralmente no trilho à parte. Você pode programar no main track? Pode. E se você não tiver um trilho de programação, digamos, específico de um program track, você pode inverter os fios aqui, colocar os trilhos da maquete no program track? Sim. Mas você tem que lembrar que isso aí é uma coisa provisória que você está fazendo, é um artifício. Né? Você não está fazendo isso porque você não fez um trilho à parte para programar as locomotivas. Então não é todo mundo que acaba fazendo esse trilho à parte, né? E acaba então usando o MRC, ligando, mas o fato é que para você colocar, então eu vou tirar aqui o controlador de mão, deixa eu colocar aqui, tá aqui o controlador de mão, certo? Tá novinho. Então, esse controlador de mão aqui, ele vai ter várias funções, e uma delas é a parte de programação. Então você pode programar a locomotiva, né? Bom, então vocês vejam que veio dentro dessa caixa, veio a fonte para você ligar, a fonte vem no padrão americano, né? Aquela jabiraca brasileira aqui, só nós aqui usamos, então o padrão americano continua sendo esse aqui, nas tomadas americanas. Então até se você viajar para o exterior, você vai ter que levar um adaptador, dependendo do que você tem, né, de equipamentos eletrônicos, porque lá o padrão é outro. Veio esse cabo aqui,
certo? E eu até tenho um cabinho aqui chato, esse cabinho plano aqui, ele é um cabinho que quebra muito fácil a lingueta que está aqui, ó. Essa lingueta aqui já foi quebrada, tá? Então foi quebrada nas duas pontas aqui do cabo. As duas estão com a lingueta quebrada. Então, à medida que você vai usando, vai quebrando, então essa lingueta serve para quê? Para travar o cabo, para ele não sair. Então tá aqui, ó, a linguetinha está aqui. Quando você coloca e tira, na verdade você acaba, com o tempo, acaba quebrando. Mas você pode usar um cabo de computador, um cabo comum desse aqui, de computador, de par trançado, né, com o conector LJ45, é esse conector aqui mesmo. Tá? Não precisa ser o cabo chato, né, o flat cable, que é aquele cabinho que veio junto. Né? Você pode até usar aqui, deixa eu até colocar aqui o cabinho de computador e pode ligar aqui na base, né, no seu cab, que seria o controlador, ligar o cabo na base e no controlador de mão. Né? Então eu liguei aqui os dois, são ligados com cabo de computador, vai funcionar igual. Né? Então vejam o seguinte, aqui você tem uma entrada que seria o booster, está ligado errado. Por que está ligado errado? Porque booster, na verdade, é um amplificador. Tá? E esse controlador de mão aqui, a gente chama ele de cab. Tá? Então o booster é quando você tem uma maquete muito grande, que ou você vai ter muitas locomotivas rodando no seu circuito. Tá? Então você tem um cabo aqui, na outra extremidade você tem um cable jack, ali que você vai ligar. Então aqui atrás é do booster, eu liguei errado. Né? No primeiro momento eu liguei errado. Aqui atrás é para ir para o amplificador. Então você tem possibilidade, essa aqui é a base de controle. Ela que recebe o sinal, ela que comanda, né? Então ela que manda o sinal para os trilhos. Né? Então se você, na verdade, precisar de um amplificador, então esse amplificador se chama booster, ele vai aumentar a amperagem. Então quando você tem umas 4 locomotivas, o limite desse controlador aqui é umas 4 locomotivas simultâneas. Né? Se você tiver mais do que 4, você vai precisar de um amplificador, e a gente chama isso de booster. Ele vai fornecer mais amperagem, né? E também vai fornecer, vai fazer com que o sinal não se perca, não fique atenuado demais. Então, numa maquete muito grande, vai precisar desse atenuador. Tá? Eu vou agora em seguida pegar um adaptador para ligar a tomada e já continuamos. Então, nós temos que usar um adaptador, já que o padrão é americano, né? E o padrão americano, então, né, só nós aqui no Brasil que usamos esse padrão aqui, estilo jabuticaba, né? E então você tem que usar um adaptador aqui para poder ligar o cab. Imediatamente quando você pluga lá, já acende aqui o cab de mão, tá certo? E aparece o LEDzinho de power, né, pilot ali, no caso da base, tá? Então nós temos aqui o cab de mão, mostrando a última locomotiva que eu usei, tá? Em geral, você seleciona a locomotiva apertando o loco, né, e digita o número dela, tá? Quando você tem uma locomotiva que veio com DCC de fábrica, independente da numeração que veio na pintura, que a gente chama isso de road number ou number board, tá? Tem várias denominações, mas é o número que ela veio na pintura. Então tem lá uma locomotiva que você comprou, veio pintado o número dela, né? Ela vem, apesar de ter uma numeração de pintura e tal, a numeração de todos os decoders, ele vem de fábrica com o número 3. Então todas as locomotivas, então se você puser várias locomotivas que acabaram de chegar da fábrica no mesmo trilho, todas elas vão responder ao mesmo tempo, porque o número 3 é o padrão delas, né? Então todas elas vêm com a numeração de fábrica. Como é que você programa essa locomotiva? Então ela chegou, você acabou de tirar uma locomotiva da caixa, tá? Ela está com o número 3, então aqui ela está respondendo. Se você acelerar aqui, esse botão então é o acelerador, então aqui você aumenta a velocidade, aqui você diminui a velocidade, já vamos falar da velocidade, né? Você pode mudar o número da locomotiva, né, na parte de programação, tá? Então daí já entra aquela questão, então não vou me aprofundar muito na programação em todos os setores, mas vamos supor o seguinte, que essa locomotiva 3 aqui você vai programar e aparece ali Program Track, tá? Significa que você está na trilha de programação, está aparecendo ali Program Track no cantinho direito, né, do visor. Então você está na trilha de programação. Em geral, tem uma limitação
quando você tem uma programação que não, na main track você não consegue fazer tudo. Você tem que entrar na program track. Por isso que eu falei para vocês que quem não criou um trilho de programação, eventualmente vai ter que pegar na base aqui e inverter os fios aqui. Em vez de main track, que nem está aqui, tá? Vai ter que transferir os fios para program track. Se você não tem um trilho de programação na sua maquete, muitas vezes você vai ter que transferir os fios, tá? Fazer de conta que tua maquete agora é a program track, tá? Porque você tem uma limitação no main track, você não consegue programar todas as funções do seu decoder, do decoder locomotivo. Então eu vou dar Enter aqui para confirmar. Ele está perguntando o novo endereço da locomotiva, tá? Então estava selecionado o 3, agora ela passou a ser, por exemplo, vamos supor no 51, uma boa ideia. Enter, tá? Tá lá, ele mandou, tá mandando o sinal. Daí esse CSV aqui de service e outras coisas, eu vou dar Enter simplesmente, tudo que eu não quero mudar, eu dou simplesmente Enter, tá? Essa questão do CV aqui é o que a gente mais usa, eu não cheguei a usar nenhuma vez até hoje as funções anteriores, mas o CV sim, o CV a gente usa bastante, tá? Então eu ainda estou na função de programação, que eu acionei apertando esse botão aqui, tá? Então você tem o Program Tracker, eu estou na função de programação, e aqui eu poderia, por exemplo, resetar a locomotiva. Então se eu colocasse aqui CV8, tá? E desse Enter, né? E colocasse aqui 8 de novo, certo? O que vai acontecer com a locomotiva? A hora que eu dou Enter aqui, eu resetei ela, ou seja, ela voltou para o valor de fábrica, o número de fábrica dela. O número de fábrica qual que é? É o 3. Tá? Então ela voltou a ser 3, então agora, se você sair daqui, né? Ó, tá lá, ela voltou para o 3, tá certo? Então acabou voltando para o número 3 aí, tá? Então, se eu quisesse programar ela como 51, teria que dar um número 51 e teria que selecionar o 51. Então ela voltou para o 3, está aqui, não mudou nada na locomotiva, eu dei um reset nela. A maior parte dos decoders, né, o comando de reset é CV8, valor 8. Tá? Então isso acaba resetando a locomotiva. Tá certo? Então aqui tem o nosso controlador de mão. Eu tenho aqui uma velocidade que vai de 0 até 28. Tá? Que é o padrão, ele está com velocidade igual a 28, tem aqui o incremento, na verdade, mas você pode, o 28 é o máximo, por mais que eu rode aqui, né? Não aumenta mais, né? Então isso aqui é o máximo. Você pode incrementar, na verdade, eu vou deixar aqui o valor 8, por exemplo, você pode, na verdade, incrementar apertando o Enter aqui, vai de 1 em 1, se você quer controlar devagar, tá? Porque às vezes você roda aqui e às vezes uma simples rodada já pula para vários aqui, né? Então você pode rodar, né, aumentar a velocidade incrementando de 1 em 1 aqui, tá? Ou se você segurar apertado ele aumenta também. Não aumenta, ele segurando apertado não muda, vai de 1 em 1, tendo que apertar mesmo. Ou diminui aqui no del, que tem o -1 aqui, ó, -1 aqui em cima, ele vai decrementar de 1 em 1 aqui, tá? Então aqui aumenta e decrementa a velocidade. Mas você pode mudar o range da velocidade, tá? Ou seja, qual é o intervalo que você quer. Você quer que a velocidade varie pouco, você com poucas variações, digamos assim, mexendo pouco o botão, já aumenta bastante a velocidade ou aumenta menos. Como é que você quer fazer isso? Então aqui você tem o step speed, stop não, speed, step, melhor dizendo. Tá? Inverti aqui, ó, a ordem das coisas. Então aqui você controla como é que você quer incrementar a velocidade. Então ele está aqui com speed 28, ou seja, a velocidade vai incrementar até o 28 ao máximo. Tá? Então é claro que qualquer mexida no botão tem uma velocidade, né, o incremento é maior do que se você usasse mais espaços. Tá? No final, a velocidade final é a mesma. Aqui, na verdade, o que você está mudando na prática é a sensibilidade. Então, se eu apertar de novo, vai para 128, que é uma sensibilidade maior ainda. Eu gosto de trabalhar com a velocidade de 128, porque a locomotiva arranca devagar, não dá tranco, e assim por diante. Então, você vai aumentando a velocidade gradativamente. Tá? E você confirma aqui com Enter. Então, a hora que você deu Enter, a velocidade agora passou a ser 128. Tá? Então, aqui, na verdade, se você for aumentar, então, antes a nossa velocidade só ia até 28, agora não, agora vai passar aqui a sensibilidade
Agora ela vai avançar muito mais devagar. Então você virando o botão, por mais que você avance 2, 3 aqui ao mesmo tempo, o incremento, né, vai ser bem mais devagar do que, né, então você vai virando o botão aqui, né, então o incremento vai ser bem mais devagar do que você simplesmente, né, com um range menor, né, a hora que você vira o botão, o incremento é muito maior. Tá? Bom, então aqui nós temos esse tipo de, né, de questão de velocidade. Bom, na questão do programa aqui, temos a Program Track, então, que seria o trilho de programação, que é onde você tem mais funções, tá? Inclusive, né? Você tem o Main Track. O que eu posso fazer no Main Track aqui? Programação no Main Track. No Main Track você tem algumas, se eu der Enter, Main Track, ele está colocando aqui, louco, 3, está pedindo o endereço, então eu consigo mudar o endereço, será que eu consigo dar CVs aqui? Ele consegue, mas ele é nem todo o decoder, não é o cab de mão que limita, é o decoder. O decoder não aceita, quando você está no main track, mudar certas coisas, tá? Então tem uma limitação do decoder. Perfeito? Então, por exemplo, aqui que você vai colocar aqui no CVs, são uma questão à parte, depois a gente entra em detalhes, depende do manual de cada locomotiva, você pode mudar o som da buzina, o som do sino, uma série de parâmetros que você pode mudar. Claro que você pode reprogramar inclusive umas funções aqui, mas isso a gente vai ver depois porque é bem mais avançado. Tá? Então eu vou dar um Enter aqui simplesmente, pronto, ele voltou para cá. Se você não quer mudar nada, você simplesmente vai dar Enter e ele vai manter o que ele tinha lá, certo? Bom, vamos dar mais uma olhadinha aqui nos outros botões. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um botão de emergência, tá? O Stop, que a hora que você aperta, independente da velocidade que tiver aqui no display, ou da velocidade que tiver na locomotiva, vai parar tudo. Tudo que tiver na maquete vai parar a hora que você apertar o botão de emergência, ele dá Stop, naquela, né? E, aliás, acho que não é todas as locomotivas. Se você tiver um controlador, tiver mais alguém controlando em outro cab de mão, não vai parar tudo não, vai parar essa sua locomotiva, o botão de emergência da locomotiva que você está controlando no momento. Tá? Então ele para imediatamente, vamos supor que descarrilhou ou algo parecido, mas uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: o controlador, esse controlador aqui, ele não corta a energia totalmente dos trilhos. Se fechar um curto, se a locomotiva descarrilhar e fechar um curto, vocês devem desligar o controlador ou tirar a locomotiva do trilho. Tá? Não ficar lá com a locomotiva dando curto, porque isso pode queimar o decoder. Então aumenta muito a amperagem quando tem um curto, a corrente fica altíssima e é claro que pode queimar o decoder da sua locomotiva. Então essa é a recomendação. Se por acaso acontecer, como é que acontece um curto? Acontece, vai aparecer isso aqui, quando eu tirar a energia aqui do cabo de mão, ele vai ficar alternando entre, vai aparecer essa mensagem, VDA, tá? Daí vai aparecer, ele vai tentar ligar de novo, vai aparecer aqui de novo, né, VDA, ele vai ficar tentando aqui, tá? E daí ele voltou aqui para uma outra locomotiva que estava programada, né, que eu estava usando antes, tá certo? Então, você tem que tomar cuidado que ao fechar curto, isso pode dar problema e queimar o seu decoder. Então tem que tirar a locomotiva do trilho. Depois você coloca ela no trilho com calma, não tenta colocar com o decoder ligado, né, com energia no trilho. Deixar muito tempo em curto é problema mesmo. Tá? Então ele não corta a energia totalmente, principalmente se tiver um buster, que seria um amplificador. Até o decoder de mão aqui, você pode dar um stop, às vezes ele desliga tudo, mas se tiver um buster, isso pode dar problema. Então você tem que tirar a locomotiva, assim que fechar o curto, você já tira a locomotiva. E dá uma olhada dentro até colocar no trilho de novo. Descarrilhou, tira a locomotiva, tá certo? Porque ele não corta totalmente a energia. Bom, outra coisa importante aqui do nosso vídeo, que eu vou falar aqui, é o recall. O recall é um botãozinho que tem aqui, ele tem na memória as últimas locomotivas que eu estava programando aqui. Até tinha uma 51 aqui, que eu realmente programei uma com 51. Então eu tenho as 5 últimas. 1, 2, 3, 4. Por último, eu vou falar para vocês que existe um outro acessório, uma antena Wi-Fi, que você liga aqui no lugar do cable jack. Você pode fazer aqui uma adaptação e colocar duas coisas na mesma saída.
tá? Ligar o cabo, a gente já fez isso, né? Então se você tiver uma maneira de bifurcar, tem até alguns adaptadores que você encontra, né, nas casas de eletrônica que permitem você bifurcar essa saída aqui. Você pode ligar as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então você vai ter a antena do Wi-Fi, que é uma caixinha, tá? Não é muito barata também, tá? E também vai ter aqui o seu cabo de mão, tá? Então no sistema Wi-Fi, né, você pode conectar até 8 celulares ao mesmo tempo, tá? E você pode, então aqui nós temos o sistema Android, né, que é do Samsung. Você tem um aplicativo chamado Engine Driver, tá? É esse que está aqui, aberto, tá? Então se você conecta aqui, opa, ele está tentando aqui, você vai se conectar nessa rede aqui MRC Wi-Fi, tá certo? E aqui você tem o Android, o iPhone, né, que já está com o programa aberto. O programa se chama WeThrottle, tá? Antigamente, né, a gente estava com alguns conflitos nessa questão do Wi-Fi, então estava dando interferência de um celular com o outro, e a gente, né, procurou na internet e tal, e vimos que a versão 7 do Engine Driver era mais estável do que as mais recentes. Então a gente acabou instalando a versão 7 em vários celulares aí, e acabamos não testando as mais recentes de novo. Mas o conflito, na verdade, que a gente realmente identificou é o seguinte: existe um conflito quando você tem um celular com Android e um celular com iOS. No caso aqui, ambos os telefones eles não têm sequer chip. Esse aqui é o iPhone 4, né, bem antigo. Esse aqui é um Samsung, que eu nem sei qual é o modelo dele aqui, mas ele é muito antigo, né? Então, ambos, na verdade, não tem chip de operador nem nada. Para usar como controle remoto das locomotivas, você não precisa de mais nada. É só instalar o programa e se conectar na rede Wi-Fi. Então não precisa de chip de operadora, tá certo? Então a gente não tem certeza se o conflito era por causa da versão, né, do Engine Driver, que a gente acabou instalando a versão 7, mas pode ser que a versão mais recente não tivesse realmente conflito, porque depois a gente confirmou que o conflito realmente acontece por causa dos sistemas operacionais diferentes. Então aqui nós temos, ou de aplicativos diferentes, aqui você tem no Android o Engine Driver, que é usado inclusive no DCC++, tá? E no iPhone você tem o WeThrottle, tá? Que seria então um aplicativo equivalente aí para rodar os três. Então esses acessórios então é possível você colocar depois, né? E só faz sentido quando você tem então um grupo grande de pessoas que vai usar a mesma maquete e tal. Se não, é mais uma questão assim de preferência, você pode até instalar, né? Mas o DCC++, né, você pode ter isso aí também, só que, claro, você tem que ter um roteador. Então a caixinha que vem do fabricante aqui da MRC, ela já é um roteadorzinho, tá? Então ela já conecta até 8 celulares simultaneamente. Dificilmente você vai ter mais do que 8 locomotivas sendo controladas simultaneamente, né? Isso sem falar que você tem a questão do consist. O consist eu não falei aqui, é uma parte avançada do DCC, não aparece aqui de cara, você tem que fazer uma programação, não tem nenhum botão de consist aqui, né? Tá? Nesse controlador da MRC não tem a questão do consist, mas seria para você comandar uma locomotiva e as outras que estão junto no mesmo, né, formando uma dupla, uma trinca de locomotivas, né, andarem simultaneamente. Você comanda uma e as outras obedecem. Então você tem que equalizar na questão de velocidade, tem que equalizar uma série de coisas para que elas andem mais ou menos equilibradas. E não saia uma empurrando a outra puxando aquela uma e assim por diante, tá certo? Então você tem que levar em consideração uma série de coisas, mas isso é uma parte mais avançada do DCC, e eu não vou entrar nessa parte no momento, estamos apenas falando dos aparelhos em si, tá? Então essa questão de consist entra na parte de programação aqui, tá? E daí você programa para várias locomotivas andarem juntas, né? Formando então um comboiozinho ali, né? Tá certo? Então eu fico por aqui. O DCC++ tem um site que eu vou colocar o link para vocês, que é do Expresso Arduino, do meu amigo Clederson, tá? E vocês podem tirar todas as dúvidas lá também, ou até mandar qualquer dúvida que vocês tenham no grupo Minha Ferrovia,
no Facebook, e a gente tenta ajudar no que for que a gente puder aí. Se a gente não souber a resposta, a gente tenta correr atrás. Combinado? Obrigado, então, um grande abraço.